Bom dia oficialmente agora. Vamos começar mais uma vez aí, fritar os nossos cérebros sobre ciência de dados. Essa cadeira é uma cadeira muito legal de trabalhar, principalmente para quem gosta de matemática, quem curte essa área de matemática, de estudo científico. Essa disciplina é uma disciplina muito top. Ela engloba também a parte de estatística e esses conhecimentos. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom, na parte de ciência de dados, eu acho que já conversamos na semana passada, quando tivemos a nossa primeira aula, né, comigo, antes era o outro professor Sidney, que ciência de dados, ele é muito baseado na matemática, estatística e coisas assim. Mas nós temos que ver também que não adianta apenas você saber fórmulas e tentar colocar fórmulas em cima das coisas se você não tiver a visão analista, a visão estatística que realmente faz a diferença na hora que você está lidando com esse tipo de coisa. Então vamos avançar lá. Na semana passada, pode colocar lá, isso, obrigado. Na semana passada a gente trabalhou com algumas visualizações. Eu mostrei para vocês uma tabela de dados que a gente buscava na internet e um monte de informação lá, e mostrei algumas coisas para vocês. Hoje eu gerei um Colab, um notebook, né? Um Colab, com várias formas diferentes da gente visualizar dados, e nós vamos trabalhar hoje em teoria e visualizando esses dados de uma forma que a gente consiga entender a profundidade que isso tem e como a gente pode trabalhar com isso da melhor forma possível para poder extrair de forma visual algo que na teoria as pessoas teriam apenas de forma matemática, isso é, elas teriam um número, um índice, um valor, mas você de forma visual consegue mostrar isso de uma forma que fique mais entendível, né? Se essa palavra existe, mas de forma mais entendível para quem está vendo, para quem está acompanhando, porque nem sempre as pessoas que estão vendo têm o conhecimento de se tratar de estatística, matemática e da ciência de dados em si. Beleza? Então, a visualização desses dados é algo extremamente importante, porque ela é muito mais, né, do que só uma representação gráfica. Basicamente, quando a gente trata com visualização de dados, às vezes a gente não precisa nem explicar para a pessoa, e ela simplesmente batendo o olho em cima daquilo que você está mostrando, ela realmente vai ter a ideia ou generalista, ou uma ideia muito fechada em cima daquela informação, daquilo que está acontecendo. Beleza? É uma forma extremamente poderosa de comunicar e compreender os dados, como eu já disse. E para vocês que estão começando nesse mundo de ciência de dados, é fundamental entender as formas que isso é construído e para que serve cada uma. Eu acho que o fundamental disso, até além da construção do gráfico que você está fazendo, eu acho que o mais importante é você entender para o que serve. Porque não adianta nada você ter um dado, uma informação ou uma massa de dados que você precisa postar, né, mostrar, e simplesmente você mostrar da forma errada. Por exemplo, a melhor forma de você mostrar esse gráfico seria, por exemplo, um gráfico de dispersão. E você mostra um gráfico de pizza, por exemplo. Ele não vai ter o mesmo impacto e não vai trazer aquilo que realmente ele deve mostrar. Então, entender essa visualização é fundamental. Me perguntaram ali, professor, essa é a mesma matéria do MySQL? Não, não é. Não é a mesma matéria. Essa é ciência de dados. Essa, MySQL, ele é uma ferramenta para essa disciplina. Então, o que você aprende lá em banco de dados, ele vai alimentar
as informações para você rodar os processos da área de ciência de dados para poder ter resultados que você quer ver. Lembra que eu comentei, não sei se comentei com vocês, se foi na turma de vocês ou não, mas a gente tem que entender que quando nós somos técnicos, né, nós somos todos da área técnica, da área de exatas e especificamente da área de tecnologia, você não pode tratar o conhecimento como de forma separada. Então, por exemplo, para quem não está fazendo a área técnica, de repente entender matemática, português, física, química, geografia, história, de formas separadas, assim, na maior parte dos casos faz sentido. Para nós não faz. Então, você entender ciência de dados, banco de dados, programação, começa a ser um mesmo conjunto. Tanto que eu vou mostrar aqui para vocês que nós tratamos dados, que a gente tem uma disciplina de banco de dados. Então, o banco de dados pode trazer até vocês as informações que vocês vão tratar aqui. E para tratar aqui, você usa programação, desenvolvimento. Então, você vai usar, por exemplo, back-end, programação back-end para poder resolver as coisas aqui. Conseguem ver que numa disciplina a gente consegue concatenar várias informações? A própria disciplina de back-end, ela não anda sozinha, ela anda também amarrada a outras disciplinas. Então, a forma que a gente tem que enxergar o conhecimento na área técnica é como se fosse uma coisa só. O ideal seria não ter divisão de matérias. O ideal seria isso. Você ter disciplina técnica. E nessa disciplina técnica, um professor vai pegar vocês do início, lá do primeiro ano, e vir trazendo, descarregando todo tipo de conhecimento de todas as áreas em uma disciplina apenas, e vocês terminariam o terceiro ano fazendo um grande projeto que englobaria todo o conhecimento. Isso é o ideal, porque você passa a realidade do mercado. Quando você é um dev no mercado, você tem que entender do resto também. Você tem que entender de rede um pouco, tem que entender de infraestrutura um pouco, tem que entender de servidores um pouco, tem que entender um pouquinho de cada coisa para as coisas fazerem sentido e funcionar. Então, essa divisão eu até não concordo muito. Eu preferia que fossem lá, vocês têm, sei lá, 30 aulas na semana de todas as disciplinas, perfeito, que fosse 30 aulas, uma disciplina apenas, que se chamaria-se informática ou TI. E ali vocês teriam tudo, desde a montagem da estação de trabalho até a manutenção de máquinas e até programação, desenvolvimento e disciplinas que já passam para o lado da ciência, né, como desenvolvimento e essas outras, seria o ideal. Mas não é a mesma disciplina, mas sim está tudo ligado, tá? Está tudo ligado. Comigo, vocês sempre têm que pensar que vocês têm o conhecimento, ele tem que estar ligado a todas as outras disciplinas que vocês estão tendo. Não interessa com qual professor, mas isso tudo tem que estar concatenado num bolo só dentro da cabeça de vocês para a gente poder lidar. Tá bom? Seguindo adiante, vamos lá. Refinando as visualizações. Refinar as visualizações significa você tratar tudo que você tem, a tua massa de dados, de uma forma específica, para te dar mais eficiência, mais precisão, para essa apresentação em si. Então, como eu estava comentando, você tem que escolher o gráfico certo. Como eu disse, por exemplo, um gráfico de dispersão, ele te explica uma visão, diferente de um gráfico de pizza, que te dá outra visão, diferente de um gráfico de barras empilhadas, que é outra visão. Então, você pegar um gráfico ou uma massa de dados que é melhor você escolher, né, ou para melhor mostrar essa massa de dados, você usaria, por exemplo, um gráfico de dispersão e você mostra essa massa de dados com um gráfico de pizza, talvez ele não tenha o mesmo impacto e não traga o verdadeiro sentido real que aqueles dados podem te apresentar. Então é extremamente importante você refinar os dados e tratar os dados da forma correta. E para isso vocês vão ter que conhecer. E para conhecer, obviamente, eu vou apresentar alguns desses gráficos hoje
para vocês entenderem a quantidade de gráficos que a gente tem, a quantidade de material que a gente tem para trabalhar. Um conjunto de dados sobre o clima, ele pode utilizar um gráfico de linhas, por exemplo. Eu posso usar um gráfico de linhas para representar a temperatura dentro de um período, né? Isso a gente chama de timeline. É um gráfico timeline. Então, para cada dia, ou para cada hora, ou para cada clock que a gente tem marcado, hora, dia, mês, ano, não interessa. Para cada análise de tempo, cada pin de tempo que a gente tem um dado colocado. E com isso a gente tem uma linha que vai te dizendo se a tendência é subir ou descer e assim por diante. Então, a gente tem que entender esse refinamento para poder, sim, colocar o gráfico correto, para poder se enxergar os dados. Redimensionar esse gráfico também é importante. É ajustar o seu tamanho e a sua escala. Porque, por exemplo, um gráfico que eu tenho uma massa de dados que é anual, sendo capturada a cada 10 segundos, por exemplo, então eu teria 8.640 registros em um dia. Eu teria 8.640 registros em um dia, capturando, por exemplo, a cada 10 segundos, porque um dia tem 86.400 segundos. Então, eu teria 8.640 registros num dia. Aí, eu preciso desses 8.640 registros por dia durante um ano. Consegue perceber que se eu for colocar cada registro desse num gráfico, ele vai ficar absurdamente miúdo. Então, os pontos dele vão ser muito pequenos em relação a todo o tamanho que eu tenho. Então, eu multiplicaria esses 8.640 registros por dia, vezes 365 no ano convencional, eu teria 3.153.600 pontos para mostrar num gráfico. E aí isso pode ser complicado, porque pensa, às vezes a máquina processar 3 milhões de registros de forma visual para ela botar cada pontinho no gráfico, dependendo da escala que eu estou usando, é tanto ponto que eles vão ficar encavalados praticamente um em cima do outro e vai gerar um distúrbio para a gente poder gerar esse tipo de coisa. Então eu começo a melhorar isso em escala. E a minha escala seria o quê? Em vez de eu usar de 10 em 10 segundos, vamos usar a cada dia, uma média por dia. Se em um dia eu tenho 8.640 pontos, então vamos pegar esses 8.640 e analisar a média desses caras e me dar um ponto por dia. Então eu teria nesse gráfico 365 pontos e cada ponto desse é a média do dia. Isso aí eu ajustei a escala desse gráfico, a forma de processar esse gráfico, para que ele me traga mais eficiência dentro daquilo que eu estou fazendo, ou que eu pretendo mostrar. Beleza? Vamos seguir. O redimensionamento apropriado é essencial para que a gente mantenha a proporcionalidade, a legibilidade dos dados, é o que eu falei. De repente, a gente trabalhar com aquela grandeza de 8.640 pontos num dia é absurdo. Vamos melhorar isso. Mas melhorar não significa simplesmente pegar esses 8.600, achar um valor e colocar lá. Não, a gente tem que gerar uma operação matemática que me traga o que é aquele dia perto desses 8.600 pontos que eu tenho por dia. E aí sim, desses eu passo a ter 365 pontos apenas, um por dia, e esses aí acabam se tornando a minha medição, né? Só que tem situações que se eu fizer isso e acabar reduzindo esses 8.600 pontos para um só, eu acabo perdendo a precisão dos meus cálculos. Então, esse balanceamento que a gente tem entre justamente, será que eu posso encurtar, agregar essas informações, ou eu tenho que mantê-las dissipadas, tudo isso vai da análise e da problemática que foi apresentado. E essa visão quem vai ter que ter são
justamente os cientistas que vão trabalhar com isso. Como é que fica igual... gente, por favor, né? Por favor, né? Vocês ficarem questionando esse tipo de coisa durante a aula, uma aula tão densa que nem essa, fica difícil, sabe? Porque eu tenho que prestar atenção no que vocês estão falando e aí eu tenho que saber esse tipo de coisa. Né? Então, menos, né? O pessoal está conversando demais, eu estou vendo aqui, né? Estou vendo que nem fone de ouvido colocaram, né? Bora? Senão fica difícil. Eu sei que a matéria é densa, mas vocês querem continuar no raso? A gente tem que mergulhar mais fundo, não? Bora lá então para o próximo. Então, nessa parte, né, de visualização e melhorar a visualização, né, a gente entende que essa visualização é algo extremamente poderoso na área de ciência de dados. Basicamente, é quase que o resultado final é isso. Normalmente a gente tem um gráfico, uma visualização e índices que a gente vai passar para frente. Sejam eles científicos, como por exemplo, índice de chuva num determinado lugar, ou coisas do gênero, ou até mesmo utilizar esse tipo de situação para poder definir se uma empresa vai fazer um determinado investimento ou não, se ela tem capital para esse investimento ou não. Tudo isso faz parte da nossa conclusão e a ciência de dados daí se torna uma ferramenta extremamente poderosa para a gente poder lidar com isso. E hoje no mercado está sendo uma das profissões queridinhas do mercado, pagando muito bem, né? E enquanto eu estou explicando isso, vocês não prestam atenção e podem estar perdendo a oportunidade de aprender e realmente ter salários excelentes daqui para frente. Então, continuando. Dados e estatísticas, eles vão formar a espinha dorsal . Sim, dá para escutar pela TV, não tem problema. Não tem necessidade de estar especificamente com fone. Né? Eu só vejo que tem muita gente conversando, hein? Muita gente divagando e falando de coisas que não tem nada a ver. Isso é uma disciplina que aliás, toda disciplina que tem a palavra ciência, ela é uma disciplina que vai exigir um pouco mais de concentração na hora de vocês trabalharem, né? Então, realmente tem que estar focado. Quem estiver focado na aula, quem realmente tiver essa vontade de aprender, principalmente a parte de ciência, né, essa parte de ciência, nesse caso ciência de dados, com certeza é uma pessoa que vai sair à frente no mercado. Vai sair e vai destruir. Vai passar por cima, vai tratorar os outros que ficaram, né, acharam que é só uma disciplina qualquer. Então vamos lá. A gente tem que entender que tudo isso, praticamente ela vai convergir em 3 situações básicas nossas, que é compreender, que é interpretar e que é representar as coisas. Compreender, eu vou pegar essa massa de dados e vou tentar tratar essa massa para poder, de forma melhor, eu poder interpretar e entender o que essa massa de dados me dá e representar isso, que daí é o final nosso, né? Que basicamente saída de gráficos e coisas assim, né? Índices, gráficos e tudo mais. Dentro dessas situações, a gente tem 3 medidas que são muito importantes. É a média, a mediana e o desvio padrão. Né? Essas três ferramentas, elas mantêm, como eu diria, a locomotiva nos trilhos. A gente tem noção se aquilo que está sendo feito está dentro do esperado ou não. Esses 3 conceitos nós vamos tratar agora e tem que ficar muito esperto, porque eles podem ser confundidos. E a gente não pode confundir esse tipo de coisa, que faz parte do básico da parte de ciência de dados. Né? A média. Média é sempre calculada somando todos os valores de um conjunto de dados e dividindo pelo número desses valores, a quantidade desses valores. Então, uma média de nota de 3 notas seria a soma das 3 notas e dividir essas notas por 3. Se uma dessas notas, por exemplo, for 0, então eu tenho lá um 0 no meio dessas notas,
e o zero se tornaria algo inválido, né? Na média, ele vai puxar a minha linha média para baixo. Ele vai ofender a minha linha média. Ele não vai permitir que a minha linha média suba, porque justamente ele tem um valor baixo. E assim por diante. Ali no exemplo, nós temos 2, 3, 5, 8 e 10. Então, se eu somar esses caras, 2 mais 3, mais 8, mais 10, e dividir por 5, eu teria uma média de 5,6. Entendendo que eu estou dividindo por 5, porque 5 é a quantidade de valores que eu tenho no conjunto que eu estou analisando. Perfeito? Alguma dúvida com isso? Em calcular média? Eu acredito que não, né? Isso é fácil, né? Todo mundo sempre tem isso como uma constante, ficar calculando média das coisas, né? Vamos adiante. A parte de teoria já está quase acabando. A gente já vai entrar daqui a pouco já na efetividade de mostrar as coisas, os gráficos para vocês. A mediana já é diferente, e a gente não pode confundir, porque os nomes são semelhantes, né, parecidos. Média é uma coisa, mediana é outra. Mediana é o valor que divide esse conjunto de dados. É o valor que tem, basicamente, a mesma quantidade de dados para um lado e a mesma quantidade de dados para outro lado. Essa linha mediana, e a gente não pode chamar média de mediana, não pode usar esses dois como sinônimos, porque não são. Ela é sempre feita organizando os dados. Então, por mais que a minha massa de dados seja absolutamente desorganizada, e eu falo desorganizada em ordem mesmo, ordem crescente ou decrescente, eu tenho que preparar justamente esses dados para que eles fiquem em ordem crescente, poder calcular quantos dados eu tenho. Por exemplo, eu tenho 9 dados, eu tenho 9 números. Desses 9 números, o quinto número ele vai fazer a divisão entre 4 para um lado e 4 para o outro. Então, esse quinto número é a mediana. É bem simples. O quinto número, num caso de 9, seria a mediana. Só que para eu saber isso, eu preciso organizar esses dados. Então, se esses dados começam do número 1 e vão até o número 100, e eu tenho 9 números espalhados, eu organizo esses números, e a mediana é justamente esse número, que eu tenho a mesma quantidade para um lado e a mesma quantidade para outro. Pergunta agora, vocês me respondam aí, se ficou dúvida entre média e mediana. Isso não pode ficar dúvida de jeito nenhum, tá? Entre média e mediana. Se alguém tiver dúvida, coloca no negativo e eu explico de volta. Estou aguardando as respostas. Obrigado por responder, pessoal. Alguém tem dúvida? Tem dúvida? Põe negativo aí, eu repito a explicação de média e de mediana. Beleza. Vamos seguir então. Média e mediana, estando certos, estando isso na cabeça, de forma que não tem engano, a gente parte para o desvio padrão. O desvio padrão, ele vai medir a dispersão desses dados em relação à média. Veja, mediana e média. A dispersão dos dados em relação à média. O que é dispersão? É o quanto os meus dados estão distantes da linha média calculada. Vamos lá então. Vamos supor que eu tenho uma massa de dados
E nessa massa de dados eu tenho uma média, que é o número 5. Média, não mediana. A média é o número 5. O desvio padrão seria o maior valor que se afasta dessa média. A diferença entre a média e esse valor. Isso é o desvio padrão. Com isso eu consigo falar, neste gráfico, eu tenho uma média número 5 com o desvio padrão de 1,4. Significa que todos os meus dados estão entre 5, 1,4 a mais, 1,4 a menos. Tudo cabe dentro dessa área. Certo? Isso quer dizer, agora, completando aqui como está escrito na transparência, né, no slide, quando eu falo transparência eu acabo me denunciando. Ricardo está rindo aqui. Quando a gente faz esse cálculo, quanto maior esse desvio, ou se eu tenho valores muito variados, esse desvio acaba acontecendo de forma maior, fica muito alto. E a gente cuida com o desvio padrão justamente para entender se isso ou aquela massa de dados ela pode ser fortemente representada ou não. Porque se eu tenho um desvio padrão muito alto, de repente até muito acima da própria média que eu calculei, significa que meus dados podem estar alterados, não estão com certa precisão que eu preciso. E isso começa a me mostrar quão confiável é essa base que eu estou trabalhando, essa massa de dados que eu estou trabalhando, beleza? Vamos lá. Essas métricas, então, elas vão ser usadas para diversas aplicações. Quase todas as aplicações que nós podemos usar a ciência de dados, nós vamos usar esses três, que é a média, a mediana e o desvio padrão. E ela vai nos ajudar a identificar justamente esses padrões e essas anomalias de que eu tenho uma dispersão muito grande, de que eu tenho valores que estão muito longe da minha média, eu tenho um valor que explodiu da minha média. Será que eu devo considerar ou não? E aí vem esse tipo de análise que você tem que fazer conforme a situação. Exemplo. Temos lá uma massa de código, lá, uma massa de dados, 2, 3, 5, 8 e 10. Na verdade, se esses aí fossem 2, 3, 5, 8 e 13, seriam Fibonacci, né? Um Fibonacci. Mas eles botaram 10 ali para quebrar a gente no meio. Então a gente pode calcular a média desses caras fazendo a soma desses dados e dividindo pela quantidade desses dados. Se a gente convertesse isso em Python, né, nas aulas de back-end, por exemplo, a gente faria sum de dados, sum é soma de dados, e dividiria por len. Len é de length, que é quantidade, né? Na tradução literal é comprimento, mas comprimento de distância, né? Quanto eu tenho de distância entre um ponto e outro. Mas dentro da programação, geralmente length ou len, ele é a quantidade que eu tenho dentro daquele conjunto ali. Então ele está somando todos os dados daquele conjunto e dividindo pela quantidade de números que eu tenho dentro desse conjunto. Já a mediana, ele vai fazer o quê? Ele vai, primeiro, organizar, então isso é sorted, né? Sort é geralmente o comando que faz isso, no Python é sorted. Então eu vou fazer o sort de dados, isso é, colocar os dados em ordem,
Vou pegar a quantidade de dados que eu tenho e dividir por 2. Se for ímpar, nesse caso, sendo ímpar, eu vou ter exatamente o valor. E o desvio padrão, por exemplo, usando uma lib específica da Statistics, eu calculo o desvio padrão usando a fórmula statistics.stdev, né, que é desvio padrão, de dados. E aí ele vai fazer o cálculo matemático e saber exatamente qual é a média e o ponto mais distante, qual é esse delta entre a média e o ponto mais distante. Ele faz isso de forma interna, é um black box, mas a gente pode fazer na mão, da forma que eu falei para vocês também. Conclusão, então, a gente explora esses 3 conceitos, média, mediana e desvio padrão, nessa segunda fase que a gente trabalhou. Na primeira fase, a conclusão é que a visualização dos dados ela tem que ser extremamente precisa em relação à necessidade de que essa visualização tenha que se apresentar. Não adianta, como eu disse, apresentar determinados tipos de dados com gráficos que não fazem sentido. E a conclusão da segunda parte, que a gente estudou médias, medianas e desvio padrão, é que esses conceitos são fundamentais para entender as distribuições e as dispersões desses dados. E isso vai fornecer quais são as ideias, vai fornecer material para a gente poder ter uma análise melhor daquilo que está sendo visto. Beleza? Essa era a teoria. Nós matamos 2 aulas em uma só. A aula 4 e a aula 5. A aula 4, falando da importância de se apresentar os gráficos da forma correta. A aula 5, falando sobre médias, medianas e desvio padrão. Perfeito? Ficou dúvida nessa teoria? Porque agora a gente vai partir para a visualização disso tudo que eu falei. Tá? Porque a minha ideia aqui com vocês não é deixar vocês na teoria. Eu tenho que mostrar, né, as coisas como funcionam para vocês começarem a se encantar com ciência de dados da forma que eu fiz na aula passada, que a gente trabalhou numa tabela de dados lá, bem legal de ver, com heatmap. Vocês lembram disso, né? Bora lá então? Vou trocar aqui agora para a gente poder trabalhar e verificar isso. Vamos lá, então. Oi? Sim, é da outra escola. Estão as 2 salas ali. Bora lá, então, pessoal? Então, agora, eu peço que vocês realmente fiquem focados aqui, porque a gente vai começar a ver tudo isso que eu falei sendo construído na tela para vocês. Vocês vão entender quais os tipos de visualização que vão ter, porque muito diferente daquilo que vocês estão acostumados, com gráfico de linhas, gráfico de barras e gráfico de pizza, às vezes você converte a pizza numa rosquinha, né? E daí fica diferente, né? Parece uma coisa do além, mas é um gráfico de pizza que é vazado, né? Então a gente vai ver realmente gráficos que realmente trazem informação real, e não só esses comuns aí que todo mundo utiliza. Tá bom? Bora lá então. Bora lá para minha tela, pode colocar em tela cheia. Eu peço agora que vocês que prestem bastante atenção, né? Nós temos aqui a parte de programação, como eu falei, que a gente precisa nesse caso. Isso está no Colab, depois eu posso passar o Colab para vocês dentro do Classroom dessa disciplina, não é problema. Então, beleza. Obviamente estou usando Python, não vou entrar muito em detalhes de Python, o que faz, o que deixa de fazer, mas explicando por cima, eu estou importando as bibliotecas que nós vamos trabalhar com todos os gráficos, elas estão aqui em cima. O estilo que eu vou trabalhar os gráficos aqui, no caso, eu estou colocando um estilo de cores e de linhas e tudo mais desse gráfico, né? E alguns parâmetros que eu estou passando, o tamanho das figuras e coisas assim. Beleza. Então vamos lá. Vamos ver, então,
esses exemplos desses gráficos, né? Aqui eu estou carregando alguns dados, eu estou fazendo só a carga de alguns dados e colocando isso em memória para eu poder usar na parte de baixo. Então, eu estou dando datas, carregando valores, carregando situações aqui para ele poder trabalhar e a gente poder ver os gráficos sendo informados. Então, o primeiro gráfico que a gente tem, gráfico de linha, esse é um gráfico comum, vocês já conhecem, já viram. Então, como que eu formo esse gráfico dentro, por exemplo, do Python? Então, um códigozinho ali, bem simples. Você veja que ele não é um gráfico complexo de você fazer, não tem muitas artimanhas e nem muitas voltas na programação. Basicamente, ele é bem simples também para fazer no Excel. Se você tiver ali duas colunas preenchidas, automaticamente ele já gera esses gráficos de linha. É bem tranquilo. Esse gráfico ele é específico para a gente trabalhar com tendência. Com tendência, isso é, olhando o gráfico, naturalmente você sabe que se passar da data que está ali, a tendência é continuar subindo. Porque desde janeiro até abril, ele subiu. Então a tendência é continuar. Ah, ele pode subir menos, ou mais devagar, ou mais rápido, né? Tem inclinações, né, nessas tendências, mas a tendência é continuar subindo. Então isso é um gráfico de linhas. Tranquilo, né? Esse aqui todo mundo conhecia já, né? E aí a gente parte para o gráfico de barras, que podem ser verticais ou horizontais. Então assim, ó, no gráfico de barras verticais, né, os que estão em pé, geralmente a gente faz contagens de meses, desse tipo de situação, né? Agora, quando eu quero, por exemplo, separar por pessoa, por ponto, por situação em si, aí o legal, né, que não está trabalhando, por exemplo, com datas, com meses, aí geralmente a gente usa gráficos horizontais, que é esse que está à esquerda da tela, esse aqui. E esse gráfico horizontal, então, por exemplo, poderia ser os vendedores, vendedor A, vendedor B, C e D, quanto que ele vendeu, por exemplo. Aí é melhor é esse. Aqui eu já tenho por contagem, então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, quanto que saiu cada mês. Aqui é mais fácil de ver nisso com um gráfico temporal, e aqui é mais fácil de ver quando eu trabalho, por exemplo, grandezas de elementos, de pessoas, de elementos, a máquina 1 produziu quanto, a máquina 2 produziu quanto, a máquina 3 produziu quanto, desde que essas máquinas sejam todas iguais. Então eu consigo analisar qual é a máquina, por exemplo, que está me dando melhor retorno, esse tipo de situação. Gráficos de barras. Isso aqui todo mundo já conhecia, né? Todo mundo já tinha essa noção. Vamos lá. Aqui começam os gráficos diferentes, que vocês ainda não viram. Por exemplo, esse é um gráfico de dispersão. O que esse gráfico nos mostra? Alguém pode escrever aí? Alguém tem uma noção do que ele está mostrando? O que ele tem? Alguém chuta aí como interpretar um gráfico desse? Vai, pessoal. Alguém tem alguma ideia do que se interpreta, por exemplo, com esse tipo de gráfico? Veja, o objetivo disso agora é justamente abrir os olhos de vocês para vocês perceberem para que serve o gráfico. Porque não adianta eu só falar, ó, gente, isso aqui é um gráfico de dispersão, beleza? Beleza, qual é o próximo? Não resolve. Ah, que o valor aumentou. Já é uma visão. Já é uma visão. Então, assim, vocês têm que entender que você simplesmente olhar o gráfico e ver um desenho na tela não quer dizer nada. Que o valor aumentou pelo tamanho das bolinhas. Mostra uma relação positiva e linear. Perfeito. Perfeito. É isso aí mesmo. Uma aranha descendo aqui. Mas é aquelas pernudas.
Fica balançando. Aquela lá não faz nada. E aí, assim, vamos lá. Esse gráfico, ele mostra para nós, vamos supor que valor A seja produção. Valor B seja a quantidade de dinheiro inserido na produção. Então você percebe que quando eu tenho pouco dinheiro, eu produzo menos, eu tenho falhas e espaços, porque pode estar faltando material, e conforme eu venho ampliando o investimento, automaticamente eu venho ampliando as minhas saídas. Esse gráfico, então, ele tem que ser interpretado dessa forma. Obviamente, aqui eu estou usando duas grandezas, valor A e valor B, eu não tenho uma relação direta entre elas, mas quando você cruza duas situações em que, quando uma é alterada, ele altera o resultado da outra, você pode gerar uma dispersão. E esse gráfico não necessariamente ele pode ser linear, ele pode ser dispersão entre toda essa área. Por exemplo, em alguma situação, quando eu investi 20, a minha produção foi 40. Aqui a gente vê que é uma produção linear. Conforme eu vou investindo, a minha produção vem aumentando, com algumas barrigas positivas e negativas, em que eu posso entender o porquê que isso aconteceu e ele não foi linear. Talvez ele tivesse que estar aqui. Talvez essa linha ela tivesse que ter subido reto e estar aqui e não aqui embaixo. Por que que teve essa redução de entrega? Ou será que ela tinha que sair daqui, estaria aqui e ela teve um aumento, conforme eu vou fazendo o investimento desses produtos aqui? Então, essa relação entre o valor A e o valor B e o resultado que ele apresenta, o gráfico de dispersão pode ser uma das soluções que você tem para mostrar isso de forma visual. Perfeito? Tranquilo? Podemos seguir? Dá o positivo aí. Se alguém está em dúvida, dá o negativo. É importante vocês reportarem isso para eu poder entender se eu sigo ou não. Entendeu? Beleza. Vamos lá, então. Aí eu tenho o histograma. O histograma, ele vai me mostrar a distribuição de uma variável na linha que você está trabalhando, no intervalo que você trabalha. Então, por exemplo, código aqui também bem fácil de executar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, frequência por medida. Se a cada 15 eu consigo produzir 50, então eu tenho a linha ideal de produção. Veja que os outros ficaram abaixo, alguns acima. Então eu consigo entender numa medida linear, linear significa constante, o quanto eu consigo colocar de distribuição e assim eu vejo qual é a melhor opção para eu trabalhar. Onde eu posso usar isso aqui? Um exemplo. Por exemplo, eu vou trabalhar com computação distribuída e eu preciso saber qual é o ponto de inflexão das minhas máquinas. Computação distribuída. Eu tenho vários computadores rodando sistemas operacionais e esses sistemas estão coordenados como se fosse uma máquina apenas. Isso a gente chama cluster. Só que o cluster ele tem uma medida muito interessante que é o seguinte: quanto mais máquina eu ponho, mais ele produz. Até o custo dessa produção e gestão começar a se tornar maior do que a própria produção. Trocando em miúdos. Eu trabalho, por exemplo, com uma máquina, levo 20 minutos
para fazer um determinado trabalho. Eu trabalho com 2 máquinas, isso baixa de 20 minutos para 12. Eu trabalho com 3 máquinas, baixa para 8. E eu vou colocando máquinas até que chega um ponto, eu coloco 10 máquinas e isso leva para mim 30 segundos. Quando eu colocar a 11ª máquina, isso sobe de 30 segundos para 32. Quando eu coloco a 12ª máquina, de 32 vai para 33. Então a gente consegue perceber que quando eu cheguei na 10ª máquina, ou vamos supor aqui nesse gráfico, quando eu cheguei na máquina 50, foi onde ela conseguiu entregar mais velocidade no meu processamento, sem perda. E por isso, quando eu começo a colocar mais máquinas, eu começo a ter uma gestão de tudo isso, porque, claro, eu tenho que ter um cara que vai gerir para quem ele distribui esse cálculo. E nessa gestão, ele acaba prejudicando o próprio processamento. E aí eu caio de rendimento. Esse histograma, ele não é isso, mas ele pode retratar exatamente isso. Quanto mais máquina eu coloco, mais processos eu consigo resolver. Até que chega um ponto que eu tenho tantas máquinas que a gestão dessas máquinas e distribuição começa a me custar tempo. E aí eu paro de ter rendimento. Ao ponto de que, se eu colocar 80 máquinas, eu conseguiria fazer o mesmo trabalho com 35. Eu não preciso de 80. Né? Aqui, 80. Eu trabalharia com 35 máquinas e teria o mesmo rendimento. Então o histograma, ele justamente vai me mostrar esse tipo de aplicação. Ficou claro? Alguém não entendeu? Tranquilo? Beleza. Bora para o próximo. Boxplot agora, vamos tratar dele. Que é o gráfico de caixa. Esse é muito utilizado para quem trabalha aí com scalper, que faz scalper no mercado financeiro, gráfico de velas, né? É muito semelhante. Mas ele tem umas coisinhas a mais. Então ele vai exibir a distribuição dos dados e a assimetria dessa distribuição, mostrando a mediana e os quartis. Isso aqui já é uma teoria que vocês não conhecem. Vamos trabalhar com ela agora. Útil para comparar distribuições entre diferentes grupos. Então vamos lá. Eu tenho 2 grupos aqui. Eu tenho as medianas e os quartis. Por exemplo, nesse grupo aqui, neste grupo, o azul, a minha mediana é essa linha aqui. O que é a mediana? Vocês lembram? Alguém digita aí para mim o que é a mediana. Coloca aí para mim. Bora, povo. Se não souber como explicar, explica como calcular a mediana. Não lembro. Pô, cara, como assim? Mediana. Eu vou pegar todos os valores que eu tenho daquela série, organizar os valores e descobrir qual é o valor central. Isso é, que me deixa com o mesmo número para um lado ou para o outro. Tá? Então, nesse caso, a mediana dessa amostra, ele deve ser aqui na casa dos 53, 54. Tá? Então, 55 seria aqui no meio, deve ser um 54 aqui. Ó. Essa é a mediana. Daí eu tenho aqui
a distribuição. Então, os meus dados ficaram entre 40, 47, por ali, até uns 65, mais ou menos. Essa distribuição que ficou. E eu tenho os meus quartis. O nome já diz, é o valor que separa a metade superior de um conjunto de dados da metade inferior. Exatamente, dá para se interpretar dessa forma. Agora vamos falar de quartis. O que são quartis? O próprio nome já diz, né? É algo dividido em 4. Se a gente tivesse aqui uma réplica perfeita, nós estaríamos falando de 0 a 100, né? De 1 a 100, nós estaríamos falando 25, 50, 75 e 100 seria o final, né? Dividir em 4. Mas eu estou fazendo isso não pelo meu eixo, eu estou fazendo isso pela quantidade que eu tenho. Então, nem sempre os quartis, por exemplo, entre 1 e 100, entre 0 e 100, eles vão dar nos números perfeitos, que é 25, 50, 75 e 100. Né? 0, 25 é um, 25, 50 é outro, 50, 75 é outro, 75, 100 é outro. Eles não vão bater certamente nesses números. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando com grandezas diferentes pela quantidade de dados e os dados que eu estou analisando. Então a gente percebe que os nossos quartis aqui, eles estão diferentes. Eu tenho o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil e o quarto quartil. As 4 divisões. Perfeito? E aqui eu analiso que isto, né, esse gráfico de caixas, ou box plot, ele tem 2 medidas, vamos supor, homens e mulheres. Sei lá, expectativa de vida. A gente percebe que um tem maior distribuição antes do outro. Começa um pouquinho antes, mas termina antes. O outro já começa antes e termina depois. Né? Começa um pouquinho depois e termina bem depois. E esse tipo de colocação, um ao lado do outro, a gente percebe diferenças dessas medidas, da distribuição desses quartis, de como ele vai funcionar. Tranquilo? Esse cara aqui, por exemplo, mediria... deixa eu ver. Mortes no Titanic por sexo. A gente poderia analisar com esse tipo de gráfico. Homens e mulheres, a gente vê que homens morreram mais do que mulheres, talvez alterados por idade, então as mulheres eram mais novas, os homens eram mais velhos e coisas do gênero. Para isso que ele vai servir. Tranquilo? Ficou dúvida? Se ficou dúvida, dá um negativo. Se não tem dúvida, dá um positivo. O gráfico de pizza, ou pie chart, aqui. Esse aqui é tranquilo, geralmente ele é usado para mostrar proporções. Então, de 100%, eu vou fatiar nas porcentagens de cada situação. Né? Então, esse caso aqui, ele está fatiando aí as situações que ele está analisando e colocou aqui, né? Ah, eu tenho 30% de tal coisa, 19% de tal coisa, 15%, 23%, 11%, e assim por diante. Né? A modinha agora é você pegar isso aqui, fazer um buraco aqui no meio e deixar vazado. Né? Aí virou o gráfico de rosca. Mas é a mesma coisa. Tá? Se aí, sossegado também, não vou nem perguntar, isso aqui todo mundo já entendeu, sabe como funciona. Aqui, gráficos de barras empilhadas. Ela serve especificamente, e é o ideal, para mostrar composições que mudam conforme o eixo vai alterando. Geralmente, ela vai trabalhar com mais de uma categoria e ela é interessante para você visualizar o todo, aquilo tudo que você está analisando, dentro daquilo, entre outras distribuições, como que ficou esse teu total. Então, por exemplo,
eu poderia ter assim, ó, vendas de um determinado produto num determinado mês. Então, eu teria lá janeiro, fevereiro e março. Só que eu vendo 3 produtos. Do total que eu tive de vendas, quanto o meu produto A vendeu, o B e o C. Quanto o meu produto A, B e C venderam, A, B e C. E a gente consegue ver no total, na soma desses caras, qual o impacto que ele tem na minha empresa, na minha produção, assim por diante. Então, ó, a gente percebe aqui olhando que o produto B é o carro-chefe da casa. Ele é o que mais vende sempre. Então, de repente, a gente pode fazer, e aí vem, né, a questão de você mostrar os dados e levar os dados à pessoa que encomendou da melhor forma possível para se ver, porque a pessoa pode tomar alguma atitude. Cara, já que o produto B é o produto que mais vende, vamos então fazer uma campanha para ver se a gente aumenta as vendas dele. Ou, se for uma outra visão, vamos fazer uma campanha para aumentar os produtos que a gente menos vende. Entenderam? É uma visão. O melhor que existe é o gráfico de pizza. Na verdade, eu prefiro só a pizza, porque quando ele é um gráfico a gente não pode comer agora, né? Entenderam para que serve o gráfico empilhado? Dependendo da visão para quem você entrega, ele consegue tomar várias atitudes em relação, por exemplo, a essa visão. Olha, o nosso produto A, ele é o segundo que mais vende. Vamos tratar então de que, com outro gráfico que a gente mostra, ele percebe que o produto A gera um custo muito alto de produção e ele não vende tanto. Ou o produto C, custo altíssimo e vende muito pouco. Vamos pensar então se a gente não pode simplesmente tirar esse produto do mercado. Vamos pensar então se de repente a gente não pode melhorar, renegociar com fornecedores para poder ter uma margem maior e esse cara faturar mais para nós. Veja, no mesmo gráfico a gente pode ter um monte de visões, depende de quem está analisando. Por isso que é importante a visualização do gráfico correto para aquilo que você quer apresentar. Esse gráfico, então, é para isso. Tranquilo, né? Bem facinho de entender. Bora para frente. Não vou nem perguntar, porque esse aí eu sei que está todo mundo de boa. O mapa de calor, heat map, esse a gente já apresentou, né, na aula passada, um bem grandão, né? Aqui está menor, só para vocês entenderem. Quanto mais azul escuro, mais frio. Quanto mais vermelho, mais quente. Ele sai do azul escuro e vai para o vermelho escuro. Obviamente, uma das correlações do heat map é que ele vai ter essa linha sempre em 1, que é a linha que vai cruzar os mesmos valores. Então, ele vai simplesmente agir, né, com 1, isso é 100%, porque tanto o valor A ele vai estar nas duas colunas. Então, ele vai ser 1. Aqui, no caso, valor B aqui, valor B aqui. Valor feature 1 aqui, feature 1 aqui, feature 2, feature 2. Então, essa linha sempre será 1, sempre. Tá? Mas eu acabo cruzando, por exemplo, feature 3 com valor B. E eu tenho menos 94, isso é, de 100%, ela está negativo, ela baixou de 0 e foi para menos 94, ela é quase zero. Aí, dependendo da análise que você vai trabalhar, dependendo dessa análise, você vai entender que essa situação e a correlação entre esses dois valores, ou você tem uma porcentagem para cada, no caso, X pessoas, Y acontece isso, ou você vai ter um outro tipo de correlação. Ah, eu preciso investir nesse cara. Tudo depende das grandezas que você está avaliando, que são os teus eixos, entre o eixo vertical e o eixo horizontal.
O que tem que ficar claro que é o cruzamento desses dois. Você montou simplesmente uma planilha com valores e fizer o heatmap, ele simplesmente vai cruzar todos eles com todos eles e vai gerar esse mapa de calor que você vai poder então analisar cada situação. Então, entre feature 1 e feature 4, eu tenho 5%. Então, a cada 100 de feature 1, eu tenho 5 de produção de feature 4, por exemplo. E assim por diante. Tranquilo o mapa de calor? Ficou alguma dúvida? A gente já tinha visto um real, né? De alguns cálculos lá. E eu até tenho um outro aqui, dependendo se tiver tempo, eu mostro, por exemplo, o heatmap do Titanic. Ele vai cruzar um monte de informação do Titanic para a gente ver. Vamos ver se dá tempo. Primeiro eu tenho que apresentar os gráficos de maneira teórica para vocês, né? O gráfico de área. O gráfico de área ele é bem simples, porque basicamente ele é o gráfico de linha com preenchimento de área, né? E o que ele vem trazer é que tudo que tiver nessa área, ele está referenciado a essa linha azul. Então, você definindo quais áreas você quer, por exemplo, em março eu tive 35. Você já está numa área boa de venda. Está numa área boa de tal coisa. Não, olha, em março eu bati 23. Cara, você está na área de risco. Você tem que fazer algo para esse valor subir, para você chegar pelo menos ali em 35, ou tem que chegar pelo menos aqui em 33, acima de 33 para você estar fora da linha de corte, por exemplo. Então você pode ter várias áreas e você consegue plotar pontos nessas áreas, por exemplo, entender que esses pontos em que área está. Um cara que usa muito isso, e vocês podem pedir para a mãe de vocês, acredito que vocês tenham, é a carteira de saúde de vocês quando eram nenéns. Todo mundo tem essa carteirinha, né? Vocês estão com 15 anos, agora 16, não, 17, né? 17 para 18 deve ser por aí, né? Então vocês devem ter essa carteira. Pede para a mãe de vocês, para o pai de vocês, né, para quem é o responsável, para você dar uma olhada nessa carteira e você vai ver esse tipo de mapa na linha de crescimento. Você vai ver lá que o médico marcava pontos e esses pontos iam dizer se você estava crescendo no ritmo normal ou você estava crescendo devagar ou rápido demais. E aí ele toma as atitudes dele conforme está ali naquela linha. E vai ser um gráfico desse aqui. Você vai ver que são várias linhas que tem lá, essas áreas preenchidas e os pontinhos que ele colocou conforme vocês iam no médico. Então isso aqui, por exemplo, pode ser usado para isso, é um exemplo real do que ou para que é usado isso, fora esse outro que eu tinha dado. Aqui eu tenho o gráfico de violino. Ele vai combinar o box plot que a gente viu lá em cima, que é este aqui. Cadê? Esse aqui. Ele vai combinar o box plot com densidade. Ele vai distribuir essa densidade e você vai conseguir visualizar quanto tem naquela situação. Pensa, por exemplo, distribuição de idade de homens vivos, obviamente, e de mulheres. Algo do gênero. Então eu consigo perceber que eu tenho a maioria dos homens entre... A maioria está nessa linha aqui, que é a minha mediana. E eu tenho aqui entre 40 e 60 anos. Eu consigo perceber que a maior parte da população está aqui, onde está mais embarrigado. E onde não está, eu sei que eu tenho pouca população. Aqui é a mesma coisa.
Então eu consigo distribuir essa densidade nesse gráfico, tá? É muito usado para isso, bastante usado para esse tipo de coisa. Separar idade, separar ações, né, que uma massa, né, uma gleba inteira executa. Então eu consigo separar nesse tipo de forma e eu consigo ver qual a tendência, onde está a minha maior faixa, aonde eu posso entregar isso e onde isso tem valor. Cara, se eu sei que a maioria das pessoas está aqui entre 60 e 40, então eu posso preparar campanhas específicas para atingir a galera dessa idade, por exemplo. Né? Ah, se a galera está na maior parte agora nessa faixa entre 40 e 60, então eu posso, sei lá, fazer uma campanha em que eu forneço de graça um curso específico para essa galera. Por quê? Porque eu vou chamar bastante gente para dentro para conhecer, por exemplo, a minha empresa. Minha empresa vai passar a ser famosa nessa região aqui, que é uma região que, por exemplo, se é uma empresa de tecnologia, é um povo que às vezes não está muito focado em tecnologia. Então eu posso usar para isso. E são essas visões. Olha, eu não sei se vocês conseguiram entender, cada gráfico que vem, eu consigo ter uma visão diferente e imaginar um cenário diferente. Então é isso que eu falei lá no começo da aula. Exatamente isso. Exatamente isso. A visualização do gráfico vai depender do tipo de dado que você está fornecendo e você escolher a visualização ideal é que vai trazer o insight correto para quem está te contratando, né? O teu cliente, não interessa o que seja. Se é a empresa que você trabalha, se é um trabalho extra que você está fazendo, a gente chama isso de cliente. Tá bom? Ficou dúvida? Posso seguir? Mais um pouquinho eu termino. Já estamos terminando. Vamos lá agora. Agora eu tenho vários tipos de distribuição. Várias formas, vários gráficos diferentes, cada um desses é um gráfico diferente de distribuição, onde eu posso analisar por cada situação, por exemplo, o histograma de distribuição de cada um deles. Isso aqui, ó, essas bolinhas que vocês estão vendo, também é um gráfico de dispersão. Isso aqui também é um gráfico de dispersão, só que é um gráfico de dispersão que não conta por quantidade. Ele conta cada ponto é um dado. Então eu tenho um ponto que foi colocado aqui, ó, entre 2 e 10, né? Entre 10 aqui no eixo X e 2 no eixo Y. Ah, eu tenho um outro ponto aqui, ó, que ele foi colocado entre 5 e 2, sei lá, 0,2. Cada linha que eu tenho na minha massa de dados, ela vira um ponto nesse gráfico e eu posso traçar esses histogramas por pares. Eu consigo analisar duas grandezas e como elas se cruzam em cada situação. Olha, veja aqui, ó, tem uns caras aqui que estão bem fora da massa de dados que a gente está trabalhando. Ó, tem uns pontos bem externos aqui, sendo que a maior concentração está no meio. O que isso quer dizer? Tudo vai depender do que a gente está trabalhando. O próximo, gráfico de bolhas. Esse aqui também é interessante. Você pode medir aonde as situações estão críticas em relação ao que você está analisando. Por exemplo, eu posso ter no fundo desse gráfico um mapa, o meu eixo X e o meu eixo Y ser, por exemplo, coordenadas, aí de preferência o TMs, né, coordenadas métricas e não geográficas, ou até pode ser geográficas. Cada bolha dessa, ela significa o quê? Que eu tenho uma quantidade de valores dentro dessa bolha. Então, por exemplo, imaginem aqui o mapa do Paraná. Embaixo dessas bolhas todas. Eu tenho aqui, ó, por exemplo, aqui vai estar mais ou menos na região de Curitiba, aqui litoral, né? Aqui Curitiba, aqui Paranaguá. E aqui eu estou avaliando, por exemplo, o meu grupo 1, eu estou avaliando que eu tenho quantidade de caminhões da minha empresa nesse local.
caminhões, carretas, ou bitrens. Vamos botar os bitrens. No grupo 2, carretas simples, que é o azulzinho mais claro. Olha, não tem carreta simples aqui na região de Curitiba. E grupo 3, os meus VUCs. VUCs é aquele caminhãozinho pequeno para rodar na cidade. Então eu consigo, por exemplo, com esse gráfico, entender que, olha, aqui, ó, nessa região, eu tenho, sei lá, 800 caminhões rodando aqui. Mas eu tenho, sei lá, 400 VUCs prontos aqui para fazer distribuição. Pense no mapa inteiro. Então, cada ponto que cai ali, cada caminhão que cai, vai fazendo crescer essa minha bubble. A minha bubble vai crescendo. E aí eu consigo apresentar que ali eu tenho muito movimento. Se eu aproximasse esse gráfico, isso dividiria, por exemplo, nos desenhinhos dos caminhões e na posição que ele está dentro daquele zoom que eu dei. Então, conforme eu vou afastando o zoom, eu vou agrupando esses caras em um bubble e ele vai me mostrando dessa forma. Olha que visão top. Para isso que serve o bubble. Próximo. O gráfico de grade. Esse gráfico, ele vai te permitir criar várias facetas, né? Gráficos menores, baseados em variáveis que são categóricas. A gente já trabalhou isso. Temos categóricas e numéricas. Numéricas, eu tenho 30 caminhões. Categóricas, caminhões. É extremamente útil explorar essas relações condicionais, como distribuição de uma variável, relação entre essas duas variáveis, como elas mudam em diferentes níveis de aplicação. Então, eu tenho essas distribuições, é um gráfico que nós já vimos, com os quartis, as medianas, só que eu experimento esses gráficos em vários cenários. Tranquilinho, né? Vamos lá. Só rodar de novo aqui para ter certeza que os dados entraram. E aí, eu acredito. Aqui eu tinha um heatmap muito pequeno. Eu melhorei o heatmap. Eu acho que eu passei por todos que são interessantes. Sim, passei por todos os interessantes. Terminamos aqui com o gráfico de faceta, né, com a grid de faceta, e a gente viu, acredito que todos os gráficos que a gente pode utilizar, mas com certeza ainda tem mais. Dá para você criar gráficos, criar visões, depende de onde você está trabalhando. Bom, pessoal, chegamos, são quase 9h05. Abre para mim ali, por favor. São quase 9h05. A minha pergunta é, todo mundo sabe que essa disciplina não é uma disciplina de brincadeira. Ela é uma disciplina extremamente séria, com muito conteúdo, e por isso que chama ciência. Senão seria qualquer outra coisa. Ficou dúvida? Se ficou, coloca o negativo, me explica a dúvida, e eu vou tratar melhor isso na próxima aula. Se não ficou dúvida, legal, a gente vai poder começar a trabalhar, né? Começar a produzir material agora, em cima disso tudo que a gente viu. A ideia é lançar desafios para vocês em cima de algumas massas de dados e vocês me trazerem resultados. Vocês vão compartilhar esse collab, daí o collab de vocês comigo, e eu consigo avaliar o que vocês fizeram. Ah, professor, você vai pedir um treco, eu vou jogar na IA e vai sair. Pois é, se você fizer isso, o problema é seu, entendeu? Você não vai aprender. Quem se esforçar em entender, não estou dizendo que você tem que ser um exímio programador em Python para poder entender toda essa estrutura, é óbvio que você vai usar, mas você tem que realmente entender o processo, entender os dados e entender o gráfico que você está apresentando, tá? E esse é o objetivo, beleza? Gente, agradeço a aula, eu sei que a aula é densa, é pesada, mas faz parte do show, a gente tem que ter isso também. Querendo ou não, vocês estão se preparando para a faculdade, é assim, e é daí para cima, né? É daí para Prior lá.
agradeço a aula. Vou subir o material no Classroom e nos vemos na próxima aula. Beleza? Bye, bye, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.